Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Jeremias capítulo 37. O que está acontecendo aqui no capítulo 37? Bom, os capítulos anteriores aqui, Jeremias ele foi colocado na prisão, no cárcere, tá bom? Porque ele estava pregando o evangelho, falando que Babilônia viria contra Jerusalém. E os outros falsos profetas, para agradar ao rei, disse: paz, paz, e vai haver paz. Babilônia não vai vir contra a cidade, nem contra essa terra. Fique em paz aí. Mas o que acontece? Então, Jeremias ele é preso, colocado na prisão. E o que acontece? Babilônia vem e ela cerca Jerusalém ali, né? Cerca Jerusalém de tal maneira que Jerusalém fez convênio com o Egito para que o Egito pudesse livrar eles ali, mas não tinha jeito. Babilônia iria prevalecer contra eles. E quando ficou evidente que realmente Jeremias ele era um profeta do Senhor, porque a palavra que ele falava realmente se cumpria. Então Zedequias ele chama Jeremias na sua presença ali e chama ele em segredo, só os dois ali, para ele falar: olha, tem alguma palavra do Senhor para mim, né? Ele queria saber sobre aquela situação que eles estavam vivendo ali. Então eu gostei muito da posição aqui de Jeremias. No versículo 18, ele disse assim para Zedequias, né? E disse mais Jeremias a Zedequias: em que tenho pecado contra ti, e contra os teus servos, e contra este povo, para que me puseste na casa do cárcere? Ou seja, por que vocês me colocaram na prisão? O que eu fiz de errado? O que eu pequei contra ti, ó rei? O que eu pequei contra os servos? Qual é o meu pecado contra esse povo? É uma pergunta aqui que Jeremias faz. Porque a acusação dele é que ele estava falando que a Babilônia ia vir sobre eles, né? Então ele era um falso profeta. O verdadeiro profeta era aqueles que falaram que Babilônia não ia vir. Mas agora, como Babilônia cercou a cidade, era evidente que Jeremias realmente era um profeta, tanto que Zedequias chama ele, né, nesse momento, para falar com ele ali, para saber alguma palavra do Senhor ali para ele. Mas eu gostei muito da resposta de Jeremias a esse assunto, né? No versículo 19 ele diz assim: onde estão agora os vossos profetas que profetizaram dizendo: o rei da Babilônia não virá contra nós, nem contra esta terra? Cadê, né? Aqueles profetas que estavam falando que Babilônia não viria. Agora a cidade estava cercada. Então isso era uma prova real de que aqueles profetas eram falsos e que Jeremias ele era um profeta de Deus. Bom, nesse meio termo aqui no capítulo 37, o que acontece? O Egito, né, a Jerusalém tinha feito o convênio lá com o Egito, o pacto com o Egito, e o Egito vem, né, salvar eles ali, o exército do Egito vem, e aí os babilônios se retira, vai embora, né? E aí eles pensam: agora estamos tranquilos, né? Babilônia não vai vir mais contra nós. Mas Jeremias fala: isso é temporário. Agora eles vão vir e vão ser mais cruel ainda com vocês, né? Bom, o rei ficou meio indeciso e colocou novamente ali Jeremias na prisão, né? E o que acontece? Babilônia volta dessa vez. E dessa vez o Egito não vem mais, né? Ele abandonou a Jerusalém ali, não quis entrar mais nessa briga. Então eles ficaram cercados. E dessa vez Babilônia foi muito mais cruel. Então novamente o rei Zedequias, ele manda chamar novamente ali o Jeremias, né, o profeta, para falar com ele e saber se tinha alguma palavra do Senhor. Então agora no capítulo 38, versículo 14, diz assim, ó: e então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias, pergunto-lhe uma coisa, não me encubras nada. Eu falo: vou te fazer uma pergunta, Jeremias, você é o profeta, não me encubras nada, eu quero saber toda a verdade. Agora ele é profeta, né? Agora que o cerco apertou pro lado dele ali. Versículo 15, disse assim: e disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não matarás certamente? E aconselhando-te, eu, não me darás ouvido? Né? Ele falou: olha, vai acontecer duas coisas aí. Se eu te falar o que vai acontecer aqui com a cidade, certamente você vai me matar, porque não é coisa boa, né? E se eu te dar um conselho que vai ser melhor para você, você não vai ouvir, né? Aqui Jeremias, eu posso dizer até a frase que diz assim, né?
conheço bem o meu povo, eu sei quem é o meu povo, né? Jeremias havia pregado ali arrependimento a esse povo 40 anos e eles não ouviu, né? Aproximadamente 40 anos pregando, se eles não se arrependessem, Babilônia ia vir, ia vir. E eles não se arrependeram, não seria agora, no último instante, que o rei daria ouvido aqui ao profeta Jeremias. Na verdade, o rei só queria saber, né? Ele não queria obedecer à palavra do Senhor, ele só queria saber. Então ele chama Jeremias ali, e então Jeremias fala, não vou te falar, se eu te falar, você vai me matar. E se eu te dar um conselho, ó rei, você vai rejeitar, você não vai ouvir esse conselho. E aí a gente continua aqui no versículo 16, que Zedequias ele promete, né? Ele faz um juramento a Jeremias ali que não iria matá-lo, tá bom? E aí então Jeremias conta para ele no versículo 17 dizendo: E então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverás a tua alma, e a cidade não será queimada a fogo, e viverá tu e a tua casa. Porém, né, se não saíres, né, aqui está falando o seguinte, né, o profeta Jeremias falou: se você se entregar, você não vai morrer. Vai até o rei da Babilônia e se entregue na mão dele, se humilha lá, que vai acontecer tudo bom com você na medida do possível, né? Ele não iria morrer e também os seus familiares não morreriam também, né? Esse é o conselho que Jeremias estava dando. Vai lá e se entrega. Mas o próprio rei, ele temeu fazer isso, né? Ele começa a compartilhar aqui, não, mas eu tenho medo porque muitos dos judeus já se passaram para o lado lá dos caldeus, né? Para o lado da Babilônia, e o rei da Babilônia vai me entregar na mão deles, e eu vou sofrer na mão deles, né? Então, algumas pessoas que acreditavam, né, que realmente não tinha jeito, já havia se passado para a Babilônia, já se entregaram lá na Babilônia. E aí o rei temeu isso, né? Então mostra o desespero do rei. Não, agora não tem mais o que fazer, né? Se eu for lá, eu estou perdido também, porque os que fizeram, eu fiz perder essa terra, né? Eu não me entreguei, eu quebrei a aliança que eu tinha feito com a Babilônia. Agora eles estão com raiva de mim. Os próprios judeus que estão lá vão me matar, vão me maltratar. Mas o profeta Jeremias disse que não seria assim, que Deus iria poupá-lo e que ele não seria entregue para ser castigado ali na mão dos judeus, tá bom? E olha só a profecia aqui de Jeremias. Olha, se você se entregar, essa cidade aqui ela não vai ser queimada, não vai ser destruída. Você e seus familiares, né, não vão morrer. Sabe o que o rei Zedequias faz com essa informação? Ele guarda para si mesmo. Ele não compartilha com ninguém, né? Ele e nem faz o conselho que Jeremias havia acabado de dar a ele ali, de se entregar. Ele realmente fica ali, conforme eu falei, ele queria saber qual era a palavra do Senhor, mas não para obedecer. A palavra do Senhor era essa. E aí então Jeremias fala, se você não entregar, é isso que vai acontecer. Vai morrer você, os seus filhos, né? E essa cidade será queimada e destruída. Como que aconteceu. O templo foi destruído, tudo foi destruído. Então é muito interessante, né, a gente observar aqui que Zedequias ele queria saber qual era a palavra do Senhor, mas não para obedecê-la. Será que alguns de nós somos assim? Bom, compartilhando aqui com vocês rapidamente para finalizar, lá em Jeremias capítulo 42, né, a cidade já tinha sido invadida 3 vezes ali por Nabucodonosor, né, pela Babilônia. E aí agora o que estava acontecendo? Sobrou uns remanescentes, algumas pessoas ali. E eles estavam com medo de que mais uma vez Babilônia viesse contra eles. E aí eles se perderam. Então eles pediram, aqueles remanescentes, aquelas poucas pessoas que sobraram, perguntaram ali para Jeremias. Pergunta ao Senhor, Jeremias, né? Você é o profeta. Olha só, Jeremias foi poupado, Baruque, né? Todos esses ficaram. Pergunta ao Senhor se nós devemos permanecer nessa terra ou se devemos ir em outra terra. Eles estavam com muito desejo de descer para o Egito, para ficar lá. Eles tinham segurança que se eles fossem para o Egito, né, por causa do exército do Egito, a Babilônia não iria contra eles, né? Então eles não ouviriam o som da buzina, né, que é de ataque, e eles estariam seguros com mantimento e todas as coisas. Essa era a interpretação deles. Mas eles decidiram fazer diferente. Ele falou, vamos perguntar ao Senhor. Vai lá, Jeremias, pergunta ao Senhor. Olha só aqui que interessante, capítulo 42, o versículo 2, né? E disseram a Jeremias, o profeta,
Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga-nos por nós ao Senhor teu Deus, por todos os remanescentes, porque muitos porque muito éramos, né, e agora somos poucos. Como tu vê aos nossos olhos, né? Então agora eles eram poucos e pediu, vai lá, Jeremias, ora lá ao Senhor, a gente vai fazer o que o Senhor quer. Só que eles já estavam no coração dele querendo descer no Egito, ainda que eles estivessem perguntando. E eu acho interessante isso, né? A pessoa já quer fazer algo e ela pergunta ao Senhor, mas ela já tem a resposta, né? Então é complicado isso. Jeremias, ele faz de acordo com o que pediram para ele. Ele vai lá e pergunta ao Senhor. E a resposta do Senhor vem, né? Aqui no versículo 13. O versículo 13 e 14 diz assim, ó. Porém se vos disserdes, não ficardes nessa terra, não obedecendo à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não antes iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o estrondo da trombeta, nem teremos fome nem pão, e ali ficaremos. Antes de perguntar, Jeremias falou, olha, vocês vão mesmo obedecer a palavra do Senhor? Ou vocês vão querer fazer igual vocês já estão pensando, ir lá? Você fala, não, vai lá, pergunte ao Senhor. Jeremias vai lá e pergunta, e aí o Senhor traz a resposta. Olha, se vocês ficarem nessa terra, Babilônia não vai vir contra vocês, pode ficar tranquilo. Porém, se vocês descer até o Egito, a espada vos encontrarão. A fome alcançará vocês vão morrer de peste, de fome ou de espada lá no Egito, porque é isso que vai acontecer com o Egito. E aí Jeremias orou, recebeu essa resposta e ele passa ao povo ali. O que o povo faz? O povo vai para o Egito, né? Parece uma coisa ilógica, né? A pessoa pergunta, mas ela não quer obedecer. Bom, nós também, né? Pensando agora, falando para os nossos dias, nós também falamos sim para o Senhor. E às vezes vamos lá e não fazemos de acordo com o que nós queremos, né? Com o que o Senhor quer de nós. Por exemplo, nós nos batizamos e isso é um compromisso de que nós vamos guardar o mandamento do Senhor, ir à igreja, né? Frequentar todas as coisas que englobam aí o convênio do batismo. Mas às vezes a gente sempre está errando e saindo contra os nossos convênios que nós fazemos. Então, eu gosto muito de um hino, eu vou finalizar a mensagem aqui falando sobre esse hino. É o hino 68, né, que diz, vinde a mim. A terceira estrofe e a quarta estrofe ela é muito legal, que diz assim, ó. Basta então somente ouvir, fazer convênio sem cumprir? Não, pois nos rege um reger, a qual fiéis devemos ser. Então não é fazer convênio sem cumprir, mas ser fiel, né? A gente tem que ter esse dever de ser fiel ao convênio que nós fizemos. A quarta estrofe diz assim, não só devemos imitar a sua vida exemplar, neste estado terreal, mas sim também no imortal. Né? Eu acho lindo esse hino, porque fala que nós devemos ser como Cristo, imitar Ele não somente nessa terra, mas se tornar como Ele, para que nós possamos ser como Ele na eternidade. Esse é o propósito. Então, muitas vezes é difícil, a gente fala assim para o batismo, se compromete a guardar os mandamentos, mas muitas vezes a gente tem realmente dificuldades, né, de guardar esses mandamentos. E qual que é a solução, né? Será que a gente consegue por nós mesmos? Não. Né? A gente precisa de Cristo. O próprio hino diz aqui, vinde a mim. Então, se nós estamos cansados, oprimidos, tristes, com dificuldade, nós devemos buscar ao Senhor. Tá bom? Nós já dissemos sim ao Senhor. Nós já nos comprometemos, sendo batizados, seguindo ao Senhor. Então, agora a gente tem que buscar força. Olha que Deus, né, maravilhoso. Além de Ele conceder a gente entrar nesse convênio para receber essas enormes bênçãos, né, de salvação, exaltação, viver com Deus, ainda assim Ele nos ajuda a guardar esses convênios, e se nós temos dificuldade em mandamentos, a gente pode orar a Ele, se humilhar, buscar ao Senhor, que Ele vai nos fortalecer, vai nos perdoar para que nós possamos recomeçar de novo. A cada manhã Ele dá nova chance a nós. Tá bom? É essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.